Olá, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, eu sou promotor de justiça aqui do estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente da comarca de Mossoró, e sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ligados a áreas criminais, né? Processo penal, enfim. E estou gravando aqui essas aulas para meus alunos de legislação penal especial, para que na sala de aula nós tenhamos a oportunidade de trabalhar com metodologias ativas. Eu estou colocando aqui no YouTube para para que essas aulas sejam úteis, que se sirva, compartilhe. Você que está fazendo a graduação e se preparando para concurso. Esse é o nosso terceiro encontro relativamente à legislação especial da lavagem de dinheiro, tá certo? Lembrar que temos dois outros encontros anteriores a esse vídeo e vamos ter um quarto para finalizar, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a autonomia da lavagem de capitais, tá certo? Vamos falar da lavagem secundária, certo? Também conhecida como paralela ou indireta, tá certo? Ela aparece como figuras equiparadas à lavagem principal, né? Ele já vai eh, procurar tipos congruentes, né? Ele exige um dolo específico e um dolo que é um especial eh, fim de agir e o dolo genérico, né? O elemento subjetivo transcendente é a finalidade específica de mascaramento da origem ilícita, amplitude de formas autônomas de atos de ocultação. Tem três incisos, nós vamos ver um a um, certo? Então, nós criamos aqui uma figura para bem espelhar a questão da lavagem secundária, que a gente vai ter um fim de agir para ocultar e dissimular, que são os verbos principais, e para auxiliar exatamente a ação do CAPT, certo? E vamos ter as lavagens secundárias. O inciso primeiro é a conversão em ativos lícitos. Então você tem um numerário, você tem o valor, e você quer transformar em joias, obras de artes, em terrenos, enfim. Então você pega, é uma ação física ou jurídica de transformar valores sujos em ativos limpos, lícitos, vamos assim dizer, né? O sujeito ativo é qualquer pessoa, o sujeito passivo é o Estado. A consumação quando dá a efetiva transformação. A tentativa, lógico, é plenamente possível por ser um crime plurissubsistente. Qual é o objetivo dessa figura aqui parada? Modificar a aparência para ocultar o rastreamento estatal. Ficando bem claro, quando a gente falou das aulas passadas, que a ideia é sempre é, dificultar o rastreamento da persecução penal para não ocorrer o confisco. No inciso segundo, nós vamos ter a figura da aquisição, recepção ou troca. Ou troca. Vamos ler lá o inciso direitinho? Então, para primeiro ele vai dizer: incorre nas mesmas penas quem, para ocultar ou dissimular a utilização dos bens, direitos ou valores provenientes da infração penal. Vamos para o inciso primeiro, que o primeiro já foi converter em ativos lícitos. O segundo é adquirir, receber, trocar, negociar, dar ou receber em garantia, guarda, ter em depósito, movimentar ou transfer. Então, você vai fazer todos essas atividades, né? É um tipo misto, alternativo, focado na circulação física e no domínio. É um crime comum, qualquer pessoa pode cometer. A pessoa que cometer mais de um desses núcleos responde por um tipo só. Adquirir vai ser incorporar patrimonialmente, né, de maneira onerosa ou gratuita, o título de domínio. Consuma-se na transferência, então o domínio seria a posse da propriedade para a pessoa, a receber obtenção da posse física, custódia ou detenção de qualquer título, consuma-se na entrega, que juridicamente a gente chama de tradição física, e trocar, que é permutar direta, é uma permuta direta de ativos de origem delituosa por outros bens, consuma-se na entrega mútua. Então, a pessoa dá um bem, eu dou o outro de origem ilícita e está feito
a lavagem de dinheiro. Também tem os tipos de negociar, transação comercial envolvendo capital ilícito, dá em garantia. A gente sabe que no direito civil existem várias garantias que por pessoa pode perder essas garantias. Então, a ideia de quem está lavando dinheiro é exatamente isso: é ter um prejuízo para depois colocar aquele bem no circuito lícito, né? Então, uso de dinheiro sujo para fiança ou colateral, guarda, retenção física temporária. É um crime, diga-se de passagem, permanente. Então, todas essas condutas exigem prova indiciária rigorosa do dolo genético somado ao especial fim de agir, que é o quê? O encobrimento, que é aquela mesma observação que nós fizemos lá no começo, vale para todas as figuras dos incisos que nós estamos tratando um a um. A circulação bancária digital. Então, o subsistema financeiro é o coração da lavagem de capitais contemporâneos. Isso daí a gente verifica na prática forense e os fluxos institucionais. Então, vamos tem depósito, né? Então, também a gente está dentro do inciso segundo, movimentar é a dinâmica de apagar rastros digitais, fazendo circular por várias contas, às vezes por titulares diversos ou mesmo, ou transferir, deslocamento entre jurisdição. Então, de um país para outro, de um local para outro, para exatamente dificultar o rastreamento. Então, esses três últimos slides seria do inciso segundo. Vamos para o terceiro, fraude cambial no comércio do exterior. Então, lá no inciso diz, corre na mesma pena, né? Importar ou exportar bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Logicamente, como a gente vem falar, quem lava dinheiro quer levar algum tipo de prejuízo para branquear os seus recursos, né? Então, há um superfaturamento de importação, remessa ilegal de divisa suja ao exterior, sob falso pretexto de pagamento. Há um subfaturamento de exportação. Então, retenção clandestina de lucros de origem ilícita fora do país. Então, existe origem antecedente e ânimo de mascaramento. Então, existe um falso valor verdadeiro, que às vezes é bem baixo, e o valor real é lá em cima. Então, vice-versa, né? Dependendo da intenção do lavador. Vamos também verificar a utilização da economia formal. Nesse caso aqui, a gente já está naquela etapa da integração, fase da integração. Então, há um emprego produtivo de recursos higienizados no mercado lícito, por exemplo, compra de gado, construção, bolsa de valores, consumas com real emprego na atividade econômica, que é um crime material. Vamos dar uma olhadinha lá no inciso segundo do parágrafo da utilização formal, né, do parágrafo único. Então, ah, o grande problema que existe aqui, é que no início lá da redação da lei em 1998, se exigia um tipo de dolo que nós vamos até repetir esse tratamento depois, mas exigia o dolo direto e estrito. Então, que sabe ser. Então, descartava o dolo eventual. Então, a pessoa, para provar que realmente a pessoa sabia ali da origem, então era muito difícil. Então, houve uma supressão dessa cláusula cognitiva e a remoção do termo gerou o maior embate doutrinário atual sobre o elemento subjetivo admissível. Hoje é corrente que se admite o dolo eventual, tá certo? Então, existe uma posição extensiva do dolo eventual, advogada por Renato Brasileiro, por Fernando Capês. Então, a supressão elementar autoriza a imputação por dolo eventual, caracterizando novatio legis impégios, tem nenhum tipo de problema, enquanto que existe uma posição mais garantista, que é o dolo direto, que é do Gustavo Badaró, a Bottini, Paulo Bottini, que diz que a conduta exige dolo direto estrito. O oposto cria responsabilidade penal objetiva contra terceiros de boa-fé em negócios. Muito bem. Então,
Lógico, se o terceiro de boa-fé não souber de absolutamente nada, ele está isento e não vai sofrer nenhum tipo de prejuízo. Agora, se ficar detectado um dolo indireto, aí sim, a gente, um eventual, a gente pode caracterizar, pelo menos pela essa corrente, que acredito que é a majoritária, pode caracterizar a consumação do crime. A estrutura criminosa, lá no inciso segundo, que basta a participação, certo? Então, se você, como se fosse um crime de associação. Então, basta você participar de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento da sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nessa lei, então você já está incidindo nesse tipo assemelhado. Então, você já está incidindo nesse tipo assemelhado. É um crime obstáculo para desestimular aquelas pessoas a participar de uma estrutura dessa natureza, ou pelo menos fazer uma investigação para saber da rigidez da mesma. Então, o legislador antecipa severamente a tutela penal, a mera integração estável já é punível, desnecessária a execução material do mascaramento, tal como o crime de associação, tá certo? Existe dolo direto estrito. Por quê? Porque quando a gente vai ver lá no inciso segundo, ele tem que ter conhecimento. Não usa que deveria ter conhecimento. Então, fica aqui bem clara a, o requisito. Então, requisito exigido para a participação associativa, nesse caso do parágrafo 2º e inciso segundo, é a estrutura efetivamente organizada, estabilidade e permanência, sociedades celeres, e a consciência plena da finalidade espúria, que é o dolo direto, certo? Então, a denúncia deve mostrar requisitos rígidos, não bastando a ajuda esporádica, como já diria William Terra de Oliveira. Ah, peças acusatórias sem pormenorização são tidas como ineptas nos tribunais superiores. Então, você tem que fazer aquele checklist, tem que estar todos eles, não pode faltar nenhum, é um checklist de cumulatividade. A, a gente vai lá no parágrafo 4º e a gente verifica que há uma majorante. Lembrar que essa majorante foi colocada em 2013. Então, pelas regras do direito penal, as que chegaram, as condutas que foram executadas antes de 2013, não vai ter essa majorante. Qual é a majorante? A pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime definido nesta lei for cometido de forma reiterada por intermédio de organização criminosa ou por meio de utilização de ativo virtual, certo? Logicamente que ele recebeu outra redação em 2022, mas o importante é que ele entrou com essa majorante em 2013, 16 de setembro de 2013. Então, até então era atípico, essa conduta era atípica. Atípica no sentido de que não não sofria a majoração, né? Então, vedada a integração analógica em mala parte, com a Convenção de Palermo com atos anteriores. A gente já viu que a Convenção de Palermo ele não teve força de criminalizar as condutas, então foi preciso a edição da lei, tá certo? E a partir de 2013, sim, aí a majorante ela começa a vigorar, não pode retroagir, a aplicação permitia apenas após a definição legal material da Lei 2.850, que é a lei das ORCRIMs, organização. Então, a causa de aumento por organização criminosa não retroage e existe lei nacional formal para sua aplicação, não merecendo assim, não sendo aplicável a Convenção de Palermo. Então, vamos fazer aqui uma retrospectiva. A súmula 217 do STF determina que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, se a vigência dessa nova lei for anterior ao fim da permanência ou da continuidade do ato ilícito. Então, veja bem, se o que é que está dizendo aqui a súmula
717. Se o crime, tá aqui, ó, vocês estão acompanhando o mouse, dá para ver aqui, ó, ó, o mouse aqui, ó, muito bem. Então, se o crime ele estancou aqui antes da aplicação da lei, não é aplicar, porque ele parou aqui. Mas se ele é um crime permanente e ele veio, continua aqui, vai aplicar majorante, certo? Então, temos a garantia da irretroatividade da lei penal mais grave, sim, mas se ele continuar, se ele ficar sobre a égide da outra, aplica-se. Então, a aplicação da lei mais grave depende da conduta de ocultamento, ainda está em andamento na data vigente, conforme os ditames da súmula 711. Muito bem. Vamos agora falar um pouquinho sobre tipicidade da autolavagem de capitais no Brasil. Qual era a posição ordinária? Veja bem. Vamos começar a falar sobre o que é autolavagem, né? Então, existem infrações penais, que é o crime base. E depois tem as condutas de ocultação pelo próprio autor. Então, nós temos o mesmo autor de um e de outro, certo? Então, o próprio autor da infração antecedente pratica os subsequentes de dissimulação. Qual é a posição clássica? Pós-fato impunível, porque colocava na conta do exaurimento, tá certo? E aplicava o princípio da consunção, que é a absolução, e não se falava mais em lavagem de dinheiro. Qual a regra vigente? Aplica-se o concurso material de crimes. Crime base, lavagem, vamos somar de acordo com o tipo do artigo 69 do Código Penal. Então, no Brasil, o autor do crime base responde autonomamente pela lavagem de seus próprios lucros ilícitos. Ok? Vamos continuar aqui. Então, a ofensa a bens jurídicos distintos, o crime antecedente viola a vida, a fé pública, a administração, enfim, seja o que for, a autolavagem, agressão a sistema financeiro e administração de justiça. Veja, que são duas objetividades jurídicas diferentes, totalmente diferentes. Então, exigência inafastável de condutas autônomas e diversas. Ele não é uma continuação do outro, certo? Demonstração de novo desvalor da ação, aplica-se o concurso material, como a gente já antecipou, artigo 69 do Código Penal, e necessidade de prova indiciária da intenção de higienizar o capital. Então, a dupla punição é legítima, porque a autolavagem agride bens jurídicos inteiramente novos e autônomos. Existe uma linha divisória entre autolavagem e o mero exaurimento. Né? Exemplo, atos idôneos com finalidade de inserir o patrimônio no mercado com aparência de ilícito. Isso é autolavagem. O mero exaurimento, guarda no colchão, posse simples, gasto ordinário de subsistência, tá certo? Então, o STJ fixou critérios rígidos para evitar o bis in idem e abusos punitivos. Então, o mero gasto de guarda do produto do crime é atípico. Exige a inserção no mercado com aparência de licitude. Não, vai comprar um imóvel, você vai botar em circulação, vai dar uma aparência de. Que é a ocultação de simulação, né? Vai dar uma aparência de lícito, certo? A gente trouxe aqui um estudo de caso, vamos dizer que um agente público ele recebe uma propina. Então, consuma-se o crime de corrupção passiva, certo? Ah, o segundo passo, posterior, é purificação do capitais, é o branqueamento, a lavagem do capital, certo? Nesse caso, é autolavagem. Vamos ter o quê? Tanto a corrupção passiva, como vamos ter o concurso material, certo? Qual o lead case que a gente pode evocar? Mensalão, que é a ação penal 470, originária, que tramitou lá no STF, que é do mensalão, e a ação penal 989 do Distrito Federal. Inaplicabilidade do princípio da consunção, ou da absorção, quando há atos autônomos e subsequentes. O uso de interpostas pessoas no momento de recebimento integra a corrupção, a reciclagem posterior é lavagem. Então, recebe propina, ocultamente integra a corrupção, mas reciclador e este capital posteriormente configura a lavagem autônoma.
O segundo caso que a gente pode dizer é o estelionato. Então, a pessoa afere grandes lucros em relação ao estelionato e faz um fracionamento eletrônico, ou seja, coloca abaixo do valor do radar do COAF, né? Então ele vai coloca ali contas da mesma titularidade, transfere entre as contas do próprio autor. A absorção do crime de lavagem, decisão do STF. Então, a transferência entre contas da própria titularidade não ocultam a propriedade real do ativo, tratando-se de mero proveito do crime. Então, lembrar que, neste caso, quando é da mesma titularidade, a gente vai ter atipicidade, segundo a Rogério Schietti Cruz. A mera dissipação de fundos entre contas do próprio fraudador não configura dissimulação de propriedade, sendo fato atípico para a lavagem. Ele vai continuar sendo estelionato, sendo que ele não será típico em relação à lavagem de capitais. Okay? O delito antecedente como questão prejudicial homogênea. A grande pergunta é: a gente sempre vai ter como é um crime parasitário, sempre a gente vai ter um crime, a gente vai ter um crime anterior. Então, a lavagem de capitais ele não existe por si só. Ele precisa de um crime que gere lucro, que gere dinheiro, certo? Aí a gente pergunta: a sorte do crime de lavagem de capitais está atrelado ao crime anterior, certo? Anterior? Ou ele se processa de forma autônoma? A resposta é: inicialmente, a ação penal é de forma autônoma. Existem algumas situações que sim, que vai afetar. Então, causas pessoais de extinção não impedem a condenação por lavagem. Já a exclusão da tipicidade exclui. Então, por exemplo, a morte do agente do crime anterior não vai inocentar quem fez a lavagem. Tá ok? Agora, a prescrição ou alguma coisa assim do gênero. Mas vamos dizer que houve uma lei que veio abolir o crime anterior. Houve uma abolição do crime. Aí vai afetar. Não vamos ter lavagem de dinheiro. Uma anistia, uma absolução categórica, quando vai provar que não houve crime. Aí tem valor ilícito, né? Extingue a própria licitude do fato. Aí, nesse caso, sim, a tipicidade absoluta da lavagem, certo? A extinção da punidade do crime de origem não afeta, em regra, a persecução da lavagem, apenas quando se atinge o crime em si, certo? Elemento subjetivo não tem como. O que pode ter dolo, direto ou indireto, como a gente já estudou ainda há pouco, mas se houver culpa, uma desídia ou negligência profissional, vamos ter punição administrativa. No entanto, nós não vamos ter, nós não vamos ter a punição no âmbito criminal. Punição no âmbito administrativo, a gente vai encontrar lá no artigo 12 da lei de lavagem de dinheiro. Que diz, ó, o ato de poder executivo federal regulará a disciplina e o funcionamento do Cadastro Nacional de Pessoas expostas politicamente, dispondo pelo portal. Então, a gente vai ver lá uma série de providências que vai punir administrativamente, né? Tá aqui, a responsabilidade é 12. Eu li o errado, pessoal. Vamos aqui ver o certo. Então, as pessoas referidas no parágrafo 9º, bem como os administradores da pessoa jurídica que deixam de cumprir as obrigações previstas no artigo 10 e 11, serão aplicadas cumulativamente ou não pelas autoridades competentes as seguintes sanções: advertência, multa. Então, você vai ver aqui, ó, multas pecuniárias, inabilitação temporária, cassação, mas são de ordem administrativa. Como a gente já falou anteriormente, devido a uma adequação legislativa, se admite o dolo eventual. Então, a supressão de amarras cognitivas da, do, lá
no ano de 2012, consolidou a punição pela indiferença e assunção dos riscos. Então, houve essa forma. Então, o agente não quer diretamente o resultado, mas prevê o risco e assume com total indiferença a prova fundamental em elementos indiciários e circunstanciais normais. Ok? A gente já tratou. E vamos tratar aqui da doutrina da cegueira deliberada. Né? Então, ficou muito claro que, às vezes, a pessoa escolhe não ver. Como é isso? A pessoa escolhe não ver. A pessoa vai tratar com determinadas pessoas e não puxa o histórico empresarial, nem procura saber a origem daquele valor, embora eles estejam querendo pagar por um valor bem acima do mercado. Então, aquele que intencionalmente se coloca num estado de ignorância frente a fortes suspeitas de ilicitude, que é a cegueira, ele vai ser punido, equipara-se ao dolo eventual. Então, o negócio é lucrativo, alta probabilidade de origem criminosa dos recursos, por todas as circunstâncias do negócio, mas ele prefere criar uma barreira intencional de conformidade. A pessoa chega para outro no aeroporto e diz assim: você poderia levar uma bolsa para mim? Você está indo para o exterior, você poderia levar uma bolsa? A pessoa, posso levar a bolsa. Quem, sã consciência, vai levar uma bolsa para alguém? Aí disse, eu lhe dou $2.000. Eu levo agora. Não tem nenhum tipo de problema. A pessoa não procura nem saber o que está dentro dessa bolsa. Então, nesse caso, é exatamente essa teoria, né, da cegueira deliberada, que é o aplicada aqui para a lavagem de capitais. A requisito da aplicação é alta probabilidade de percepção de origem fracional, devido à pessoa, devido ao valor do negócio, devido a qualquer circunstância, tá certo? A esquiva consciente, a pessoa mesmo mergulhou numa ignorância, não foi colocada em erro, a pessoa mesmo desejou ficar na ignorância, e a assunção do risco, total indiferença ilícita. Nesse caso, você vai aplicar esse princípio. A aplicação legítima da teoria exige prova escrita desses três requisitos cumulativos para não punir indevidamente a culpa como dolo fosse. Né? Lembrar também que os advogados, eu costumo, eu costumo fazer uma crítica àquelas pessoas que criticam os advogados. Ah, fulaninho foi advogado do PCC, fulaninho foi advogado disso. Olha, é muito difícil você estar advogando Santos para Madre Teresa de Calcutá, ou pessoas assim de. Não, as pessoas às vezes advogam, ou qualquer pessoa, por mais abjeto que seja o ato da pessoa, um estupro, uma morte coletiva, ele tem que ter direito a advogado. O advogado ele vai receber honorários. Esse honorários do advogado, ele não vai compor a lavagem de dinheiro. De modo algum, ele vai compor, né? Porque é o salário, é a remuneração, são os honorários dele. Então, se o negócio for adequado, o valor foi conforme o mercado, não há por que falar-se em lavagem de dinheiro, a não ser que haja contrato simulado de má-fé. Então, aí, no caso, há uma responsabilização que ocorre na simulação de serviços inexistentes, né? Tá certo? Então, lembrar que o direito de defesa é garantido constitucionalmente, há um recebimento compatível com a atuação, e o advogado não deve, é, o advogado não deve estar cadastrado no COAF, né? Muito bem. Então, nós vamos encerrar aqui nosso encontro. Aqui já é para a nossa próxima aula, tá certo? Que será a última dessa legislação. E espero que esteja bastante produtivo para vocês. Fica aqui a lembrança de você sempre pegar um livro de doutrina bom para você mergulhar e ler. Nós fazemos citações de vários autores aqui durante nossa aula, então é importante que você adquira um manual deles para que aprofunde. Até o próximo encontro. Lembre-se, ó, dê uma clicadazinha aqui nesse balãozinho que você já vai para outra aula. Muito obrigado e fique com Deus.